Olá, aluna, olá, aluno. Professor Daniel Evangelista aqui novamente. Continuamos a falar sobre prática jurídica. Agora a aula específica sobre o pedido, aquilo que eu disse para você que é aquilo que é o mais importante da petição inicial. Vamos lá então? Pessoal, é o seguinte, nós já conversamos a respeito do pedido, tá? Falei ali que ele é um requisito da petição inicial. Nós temos que colocar qual é o nosso pedido. E eu já disse isso para você, mas eu falo novamente porque isso é de fato muito importante. O pedido ele vai ter que ser feito de uma forma bem específica e nós veremos como que isso vai acontecer. Mas o mais importante é porque o juiz ele é adstrito ao seu pedido. Ele tem que julgar de acordo com o que o autor pediu na petição inicial dele. Tá? Se o juiz julgar de uma forma diferente do que foi pedido, a sentença ela vai ser eivada de um vício. Ela vai ser ou extra petita, ou ultra petita, ou citra petita. O que é isso, tá? Vamos lá, começando primeiro pela sentença ultra petita. Sentença ultra petita é aquela que o juiz ele vai julgar além do que foi pedido na petição inicial. Enquanto que na citra petita, o juiz ele julga a quem, ou seja, ele vai julgar menos do que foi pedido na petição inicial. E existe também a sentença extra petita. O que é a sentença extra petita? É aquela que o juiz julga fora do que foi pedido. Ele não julga o que a pessoa pediu, ele julga algo diferente do que foi solicitado. Tá? E é importante que você saiba disso, porque o nosso pedido é que vai então vincular o juiz. O juiz ele vai ser obrigado a julgar de acordo com o nosso pedido. Por isso que eu te falei, lembre-se, tome uma água, faça um café, para só depois você fazer o seu pedido na sua petição inicial. Tranquilo? O pedido então ele tem que ser certo e determinado. Quando na petição inicial você fizer o seu pedido, você tem que se atentar a este detalhe então, tá? De acordo com o artigo 322, o pedido tem que ser certo. De acordo com o artigo 324, o pedido tem que ser determinado. E eu quero que você se lembre disso, tá? Você tem que ter muita calma para redigir o seu pedido, pois os artigos 322 e 324 falam que o seu pedido tem que ser certo e determinado. Mas tem uma regrinha que poucas pessoas sabem disso. O que nós chamamos de pedido implícito. Sabe o que é o pedido implícito? É aquele pedido que mesmo que você não faça ele de maneira expressa, o juiz ele terá que conhecer desse pedido. Daniel, mas você não disse que o pedido tem que ser certo e determinado? Sim, mas a exceção é que o pedido ele poderá ser implícito. Quando que isso acontece? Está lá no artigo 322, parágrafo 1º, dizendo que compreende-se no principal os juros legais, correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários de advogado. Significa que mesmo que você não faça esse pedido na sua petição inicial, esse pedido será incluído ali da sentença e a sentença não vai ser nem ultra nem extra petita, pois isto é um pedido implícito. E além disso, olha que interessante isso que eu vou te dar de dica, tá? Dica do professor Quentíssimo. Presta atenção. Parágrafo 2º do artigo 322 fala que a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. Sabe o que é isso? Eu já vi isso na prática várias vezes, principalmente no juizado especial. A pessoa ela juiza uma ação pedindo indenização por danos morais, dizendo que o nome dela foi negativado. E o único pedido dela é indenização por danos morais. E a sentença do juiz é: condeno a empresa a pagar danos morais, pois essa negativação foi indevida, e também a tirar o nome do SPC e do Serasa. Daniel, espera! A pessoa não fez esse pedido e o juiz condenou, tá certo ou tá errado? Olha, entende-se que quando a pessoa não está acompanhada de um advogado, tá? E ali no juizado especial, que é um rito mais célere, nesse caso você irá considerar esse como se fosse um pedido implícito. Sabe por quê? De acordo com o parágrafo 2º do artigo 322, nós temos que considerar todo o conjunto da postulação, inclusive o princípio da boa-fé. Se a pessoa pediu uma indenização por danos morais, por óbvio, ela também gostaria que aquela inscrição ela fosse retirada. Claro que isso é um caso bem excepcional e se você pesquisar a jurisprudência do juizado especial ali da sua cidade, tenho certeza que você também encontrará essa disposição dizendo que esse tipo de pedido pode ser considerado implícito nesse caso em que a pessoa não está acompanhada de um advogado, tá? Além disso,
Se ali você tiver obrigações de trato sucessivo, ou uma cobrança recorrente, ou um ilícito que está acontecendo de forma recorrente, por mais que você não faça ali expressamente na sua inicial, pode ser que você considere esse pedido incluído ali também no seu pedido principal, de acordo com o artigo 323 do Código de Processo Civil. Vamos à leitura? Olha, na ação que tiver por objeto o cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. Veja, se forem obrigações de trato sucessivo, você não precisa de incluir todas elas no seu pedido, já que ela vai ser considerada incluída de acordo com o artigo 323 do CPC. Tranquilo? Seguindo, pedido genérico. Lembra que o pedido ele tem que ser certo e determinado, mas eventualmente será possível se fazer o pedido genérico. Está lá no artigo 324, parágrafo 1º. São situações excepcionais. Quais são essas situações excepcionais? 1. Nas ações universais, se o autor não puder individualizar os bens demandados. Eu ajuizei uma ação requerendo que fosse entregue todos os frutos de uma determinada fazenda, porque isso estava em um contrato. Como que eu vou determinar todos esses frutos se eu nem sei quais são eles? Nesse caso, eu posso fazer esse pedido genérico. Inciso 2. Quando não for possível determinar desde logo as consequências do ato ou do fato. Como assim? Você faz um pedido para você ter ali a liquidação de uma empresa. Quanto que terá de saldo? Você não sabe. Terá que ser apurado, terá que ser liquidado. Quando depender de uma liquidação posterior, será lícito você fazer esse pedido genérico. Inciso 3. Quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu. Quando o réu tiver que fazer alguma coisa e só depois dessa coisa feita é que será possível se apurar esse valor. Nesses casos, será possível fazer um pedido de forma genérica. E eu te pergunto, está falando alguma coisa de dano moral aqui? Quando eu vou pedir dano moral, eu posso fazer um pedido que, de acordo com o que o juiz queira? Já viu que muito advogado faz ali na petição assim, olha, eu quero uma indenização por danos morais no valor mínimo de R$5.000, pensando que o juiz vai condenar mais. Pode? Não, não pode. Por que não pode? Porque o pedido ele terá que ser certo e determinado. Se o pedido não for certo nem determinado, não será possível do juiz conhecer de uma forma diversa. É só o que está expresso ali na petição inicial é que ele poderá atacar. A não ser que nós tenhamos ali as hipóteses do pedido implícito ou essas hipóteses do pedido genérico. Então presta muito atenção nisso. Sempre, inclusive para dano moral, é preciso liquidar esse valor, a não ser que você entre nessas três hipóteses, nessas três exceções. Lembrando que nós ainda não estudamos, mas vamos estudar a reconvenção, que é uma forma do réu, numa ação, além de se defender, ele atacar. Simples, tá? Ele recebe a citação e quando ele vai se defender através da contestação, ele faz também uma reconvenção. Ele pede alguma coisa contra o autor, tá? E essa regra do pedido genérico também vai se aplicar à reconvenção. Reconvenção vai se aplicar a todos esses requisitos, porque é como se fosse ali uma petição com um pedido mesmo. Tranquilo? Além disso, pedido alternativo, tá? Tá escrito lá no artigo 325 do CPC, que o pedido será alternativo quando, pela natureza da obrigação, o devedor puder cumprir a prestação de mais de um modo. Se o devedor pode cumprir de mais de um modo, exemplo, tá? Exemplo, você pactua com alguém a obrigação dele te entregar ou um carro ou uma moto em determinado tempo. Nesse caso, o pedido ele poderá ser alternativo para que a pessoa te entregue o carro ou a moto. A alternativa é você pedir mais de uma coisa, mas apenas uma delas ser analisada pelo juiz. São alternativas que ele tem para julgar procedente ou improcedente. Tá? E o parágrafo único diz que, quando pela lei ou pelo contrato a escolha couber ao devedor, o juiz lhe assegurará o direito de cumprir a prestação de um ou de outro modo, ainda que o autor não tenha formulado pedido alternativo. Significa que se a obrigação ela é alternativa e a escolha couber ao devedor, o devedor terá direito de escolher isso dentro do processo, mesmo que o autor não tenha pedido dessa forma. Tranquilo? E que fique claro, tá? A distinção entre pedido subsidiário e pedido alternativo. Está lá no artigo 326 do CPC. Vamos à leitura? Artigo 326 fala que é lícito formular
mais de um pedido em ordem subsidiária, a fim de que o juiz conheça do posterior quando não acolheu o anterior. Como assim? Isso é uma tática, tá? Você quer fazer vários pedidos contra uma pessoa, mas tem um que é o principal. Você pede primeiro esse. Se o juiz não aceitar esse, ele passa a analisar o segundo. Se não analisar o segundo ou não conhecer do segundo, vai para o terceiro e assim sucessivamente. São pedidos subsidiários, em que você tem ali mais de um pedido feito e tem uma ordem de escolha entre eles. Tá? E aí é diferente do parágrafo único desse artigo 326. No subsidiário você pede um e depois desse um, o outro, depois do outro, esse outro, você escolhe a ordem que o juiz terá que analisar. Mas de acordo com o parágrafo único, é lícito formular mais de um pedido alternativamente para que o juiz acolha um deles. Enquanto no subsidiário você faz mais de um pedido e o juiz tem uma ordem para analisar esses pedidos, no pedido alternativo você faz mais de um e o juiz pode analisar qualquer um deles. Ele escolhe qual que ele vai querer. A ideia é que no alternativo é o ou. No subsidiário é primeiro este, depois este, depois este, depois este e assim sucessivamente. São formas diferentes de se fazer um pedido. Tranquilo? Além disso, é lícito você acumular mais de um pedido na sua mesma petição. Isso está lá no artigo 327, dizendo que é lícita essa acumulação contra o mesmo réu, ainda que não haja conexão entre esses pedidos. Mas para você ter essa acumulação, você precisará acumular, além de tudo, esses requisitos do parágrafo 1º. Quais são? Os pedidos eles têm que ser compatíveis entre si, que o juízo tenha a mesma competência, ele seja um juízo competente para a análise daquele pedido e que seja adequado todos os pedidos para aquele tipo de procedimento. E aí, se você quiser acumular de procedimentos distintos, vai poder? Sim, mas aí o autor ele terá que optar pelo procedimento comum. Optando pelo procedimento comum, ele poderá acumular o pedido da forma que ele quiser. E além disso, lembrando que se o pedido for alternativo, não vai se aplicar essa compatibilidade entre os pedidos. Você pode fazer pedidos incompatíveis desde que eles sejam alternativos. Tá? Então é possível você acumular mais de um pedido dentro da sua própria petição inicial. E o mais interessante de tudo é isso que vai chegar agora, está lá no artigo 329. É possível você fazer a emenda da sua petição inicial. Como assim? Protocolei hoje. Fui dormir à noite e lembrei, poxa vida, podia ter feito aquele pedido, mas não fiz. Será que dá tempo de eu trocar? Dá tempo de você emendar a sua petição inicial. Veja só, o artigo 329, ele tem duas possibilidades de emenda da petição inicial. Primeiro, até a citação, o autor ele pode editar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente do consentimento do réu. Por quê? Porque o réu ele ainda não foi citado. Se o réu ainda não foi citado, você, autor, poderá mudar o seu pedido. Mas e se o réu já tiver sido citado? Você pode mudar? Pode, até o saneamento do processo. Até quando o juiz ele fala, não, nós estamos analisando essa causa, sim, as provas serão essas, tem um despacho saneador que nós também vamos estudar. Mas até o saneamento do processo, o autor ele pode editar o pedido ou a causa de pedir com o consentimento do réu. Tá? E aí vai ter um contraditório para que o réu se manifeste sobre esse pedido pelo prazo de 15 dias. A ideia é que até a citação não precisa de consentimento do réu. Depois da citação será necessário o consentimento do réu. E da mesma forma, na reconvenção também será possível se aditar a reconvenção sem consentimento do autor se ele ainda não tiver sido intimado ou com o consentimento dele se ele já tiver sido intimado no processo. Lembrando, dica rápida, tá? Citação é ato único, só acontece uma vez. O réu ele é citado, a partir de então todas as comunicações serão chamadas de intimações. Citação é o ato através do qual se dá ciência de um processo para uma pessoa que ainda não faz parte daquela relação. E intimação é o ato que se dá ciência de qualquer ato processual para qualquer parte que já faz parte da relação processual. Tranquilo? Pessoal, se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe e se inscreva aqui no canal para você receber outras dicas como essa. Te espero no nosso próximo vídeo para que nós continuemos tratando ali da nossa prática civil. Um abraço e até lá!